Desculpa o atraso, mas uma coisa tem atraso, né? A gente fica muito contente de estar encerrando essa parceria que a gente tem com a professora Sueli, que vem agregar, né, junto ao nosso projeto de inclusão social, né, em relação às crianças. E ela veio trazer esse braço a mais, né, para nos auxiliar nesse projeto. Então eu agradeço a presença de todos, agradeço a todos os jovens que tiveram o empenho de vir participar, né, estar presente nas aulas, não faltar. Então a gente vai encerrar. Espero que vocês gostem das coisas que nós preparamos para vocês, porque foi feito com muito carinho, né, com muito empenho. Então, eu agradeço a todos. A professora Sueli, ela vai passar para vocês os gráficos do que aconteceu, mostrar o projeto, o que foi o projeto Cresce Brasil desenvolvido aqui na RBI. Bom? Obrigada. Então, antes de começar a apresentação, eu queria, assim como a Lourdes também, agradecer a Casa do Menor, agradecer ao pessoal aqui que me abriu as portas da casa para estar fazendo esse projeto com os alunos aqui de Capão Bonito. E vou começar primeiro apresentando para vocês como que vai ser o roteiro da nossa apresentação. Então, eu vou fazer primeiro uma breve apresentação sobre mim. Em seguida, eu vou mostrar para vocês quais os conceitos, o que foi estudado antes da gente chegar no curso de desenvolvimento de jogos no Scratch, antes de dar o curso para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Scratch, para quem ainda não conhece. A gente vai falar quais foram os objetivos e metas desse curso, o conteúdo que foi dado brevemente e principalmente os resultados obtidos com esse curso. Além de mostrar para vocês os jogos que foram desenvolvidos pelos alunos e em seguida a entrega dos certificados. Então, antes de começar a apresentação, eu me chamo Sueli Rudolfo Martinelli. Eu sou estudante do último semestre de Ciência da Computação do IES, Instituto, se não me engano, de Ensino Superior. E o que acontece? Dos meus empregos anteriores, já trabalhei com a questão de dar aula de informática. Então, assim, em 2012, por exemplo, eu comecei no Centro Paulo Souza, depois dei aula no Senac Tapetininga, entre demais locais. E com relação à minha faculdade, o foco do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, o que é esse trabalho? É um trabalho final que qualquer pessoa que faz graduação tem que fazer um trabalho grande para poder ser certificado, para poder ser graduado. Nesse meu trabalho do TCC, qual que foi o foco? É falar de informática educativa, que é o tema que eu vou abordar com vocês antes de entrar no conceito do curso. Então, quais que foram as justificativas, certo, para a realização desse curso e quais foram os estudos que eu tive no meu TCC para chegar a trazer esse curso para vocês? Então, primeiramente, a sociedade do século XXI vive profundas e velozes transformações sociais e tecnológicas. Então, como a gente sabe, esse século trouxe para a gente muita revolução na área tecnológica. Então, por exemplo, o que você via na década de 90, que eram os primeiros computadores, o primeiro acesso à internet e assim por diante, hoje, velocidades de internet, dispositivos móveis, entre outros, são muito avançados. Ou seja, tudo isso evoluiu muito rápido para o usuário final, que somos nós. E junto com isso, os jogos eletrônicos se destacam pelo grande fascínio que eles exercem nas crianças e jovens. Então, juntamente com esse avanço de tecnologia, houve também a inserção do jogo eletrônico para o público. Ou seja, o público atual, principalmente crianças e jovens, tem mais acesso a variados tipos de jogos eletrônicos, que podem ser jogados tanto em console, que seria o videogame, como em dispositivo móvel, que seria o tablet ou o smartphone. Além desses dois conceitos, tendo em vista esta nova realidade, foram desenvolvidas várias ferramentas de aprendizagem computadorizadas. Então, além desses dois principais conceitos, eu tenho também o terceiro, que é a questão de você mesmo, como usuário, poder produzir seus jogos. Então, eu não tenho acesso apenas à compra desses jogos eletrônicos, eu também posso produzi-los. Então, essa questão de eu poder produzir esses jogos é justamente a realização de ter atualmente essas outras ferramentas, esses outros softwares que auxiliam o usuário
a poder criar, a poder programar esses próprios jogos. Além disso, nesse contexto, podem ser usados diversos métodos no processo de ensino-aprendizagem. Então, além dos 3 conceitos que eu falei anteriormente, tem também a questão de sala de aula. Então, o que acontece? Atualmente, mais para frente na apresentação, vou mostrar esse gráfico para vocês, mas com certeza, muitos de vocês, nenhum professor do pessoal jovem aqui, chegou a usar jogo eletrônico educativo na sala de aula. É muito difícil isso acontecer. Então, o que acontece? Aqui, como a gente sabe, existem variados métodos de ensino-aprendizagem, ou seja, várias formas do professor chegar na sala de aula e repassar o conhecimento para o aluno. Só que uma dessas ferramentas, uma dessas formas, é o próprio jogo eletrônico educativo, onde o professor pode inserir um tema como matemática, geografia, inglês, assim por diante, e passar esse conhecimento para o aluno através do jogo. Então, enquanto o aluno joga, ele vai estar adquirindo esse aprendizado. Incorporando todos esses conceitos de informática educativa, TIC e jogos eletrônicos educativos. Então, para amarrar o assunto, o que acontece? Eu uni os conceitos de informática educativa, levando em consideração que informática educativa, o que é essa palavra? Não é você criar um laboratório de informática e colocar, por exemplo, 20 máquinas e liberar para o público usar. Informática educativa, o que é? Você ter essas 20 máquinas, seu laboratório, mas como você vai usar essas ferramentas com o aluno em sala de aula? O que está dentro do computador que eu posso fornecer para o meu aluno que vai ser útil para ele em alguma coisa na vida escolar? Isso é informática educativa. Depois TIC, que são as tecnologias de informação e comunicação, que são os dispositivos móveis em geral, os computadores, e por último, os jogos eletrônicos educativos. Então, além de todos esses assuntos, também, como justificativa, foi a de fornecer aos docentes mais um recurso de ensino-aprendizagem. Então, unindo todos esses conceitos, um dos objetivos também desse curso, com os resultados desse curso, na verdade, é mostrar ao professor que ele tem mais um método para se usar em sala de aula. Falando um pouquinho agora sobre o Scratch, antes da gente falar do curso. Então, com o Scratch, você pode criar histórias interativas, animações, jogos, entre outros. Então, o que acontece? O Scratch ele é um software, um programa de computador, em que o aluno arrasta blocos lógicos, bloquinhos coloridos, como se fossem pecinhas de montar, pecinhas de Lego. E cada bloquinho desse, cada pecinha encaixada, conforme a criatividade e lógica do aluno, ele pode montar qualquer coisa, uma animação, um desenho, um jogo e assim por diante. O Scratch é um projeto do MIT que foi idealizado por Mitchell Resnick, que foi o criador do Scratch nos Estados Unidos. Trazendo para vocês alguns informativos do que é essa ferramenta, essa imagem ela saiu num artigo que foi publicado na revista Veja, no ano passado, e ele traz para a gente que o Scratch é usado em mais de 150 países, tanto para apenas diversão do aluno, mas principalmente usado na educação, para raciocínio lógico, entre outras coisas. E está disponível em mais de 40 idiomas, inclusive em português. Então, se o professor também quiser trabalhar com inglês ou espanhol, ele pode mudar todo o idioma da ferramenta para estar trabalhando com o aluno. E mais de 8.000 educadores utilizam o Scratch em sala de aula, como uma ferramenta alternativa de ensino-aprendizagem. E, com relação ao total de usuários, existem 11 milhões e meio de pessoas que usam o programa no mundo. Então, eu não tenho só professores ou só alunos como vocês, eu tenho pessoal de diversas áreas que utilizam essa ferramenta. E de 7 em cada 10 são crianças que utilizam o Scratch, levando em consideração que 3 em cada 100 são brasileiros. Prosseguindo aqui agora, a gente vai falar qual que acontece. Uma das principais finalidades foi melhorar o raciocínio lógico e desempenho escolar dos alunos,
por meio da criação de jogos eletrônicos educativos pelo Scratch. Então, o que aconteceu? Ao longo do curso, o pessoal respondeu a vários questionários, criaram vários jogos, tiveram aula de Scratch, e o objetivo dele foi avaliar o quanto essa ferramenta, aplicada numa temática que atrai o jovem, que é a questão do jogo eletrônico, pode melhorar o raciocínio lógico dele. O que é o raciocínio lógico? O raciocínio lógico é o seu pensar rápido e em sequência lógica com relação a determinada situação, problema. Então, por exemplo, eu tive que montar esse chapéu com EVA, com caneta, com recorte, assim por diante. Qual é o meu passo a passo, meu processo lógico para montar isso? Então, lógico que a gente usa em tudo, não é só em sala de aula, a gente utiliza no dia a dia. Aí, em seguida, outro objetivo foi o desenvolvimento da iniciativa Scratch Brasil, com o foco de prestar suporte aos educadores online e realizar cursos para os alunos, utilizando o Scratch na produção de jogos. Então, voltando um pouquinho ao tema do meu TCC na graduação, para explicar o porquê desse termo aqui, Scratch Brasil. O Scratch Brasil é uma iniciativa que eu estou desenvolvendo aqui no Brasil, que o foco é disponibilizar materiais sobre o Scratch para professores e alunos poderem usar o Scratch em sala de aula. E além disso, não só disponibilizar não só materiais, como também um site. Então, o professor teria videoaulas, teria tutoriais, apostilas, entre outras coisas, além da iniciativa de desenvolver cursos como esse, como que a gente fez aqui na Casa do Menor. Prosseguindo aqui, ainda com objetivo e meta, como eu falei para vocês agora há pouco, um dos objetivos também é desenvolver um site brasileiro, porque não existe um site brasileiro que fale sobre Scratch e que auxilie educadores em geral a como usar ele em sala de aula. E além disso, disponibilizar pelo Scratch Brasil todo tipo de material para o professor poder usar finalmente em sala de aula. Os alunos aqui já conhecem nossas redes sociais. Para os pais que estão aqui, nossas redes sociais do Scratch Brasil são essas. Então, esse primeiro link é o do nosso site, ele ainda está em fase de desenvolvimento, por isso, infelizmente, vocês ainda não vão conseguir acessá-lo. Mas os demais aqui embaixo, vocês já conseguem, que é a nossa página no Facebook, nosso Twitter, nosso canal no YouTube, onde eu faço videoaulas ensinando como você pode usar o Scratch desde o básico até a criação de jogo avançado, e no último, no e-mail para contato. Indo agora, pessoal, para o conteúdo do curso. Então, qual que foi aqui na verdade na apresentação, vou mostrar para vocês os principais focos, os principais conteúdos que teve no curso. Então, um dos conteúdos foi o de incentivar o aluno a aprender a utilizar o Scratch para criar seus jogos eletrônicos com temas educativos ou não. Por que eu disse aqui educativos ou não? Quem me conhece, os alunos aqui, sabe que eu fui nas salas de aula de todas as escolas públicas aqui de Campo Bonito. Porque o que acontece? O curso é destinado só para alunos de escola pública, este curso. Então, o que aconteceu? Em todas as salas que eu fui, a hora que eu falava jogo eletrônico educativo, todo mundo murchava. Não vou mais. Então, eu falava, gente, o foco do curso é jogo educativo, mas não necessariamente você vai ter que criar só jogo educativo. Você pode criar jogo de tema livre. Então, aí ficavam mais animados. Que foi o que aconteceu durante o curso também. Não teve desenvolvimento só de jogo educativo, teve jogo livre também, de temática livre. Certo? Então, o que acontece? No decorrer do curso, o pessoal aprendeu a usar o Scratch desde o básico até componentes lógicos avançados para poder estar desenvolvendo esses jogos no final do curso. Aí, o que aconteceu em seguida? No começo e no final do curso, os estudantes responderam ao mesmo questionário sobre raciocínio lógico para a verificação posterior dos resultados. Então, como que funcionou isso? Só frisando antes, que quem quiser ver nosso portfólio depois, pode estar, depois da apresentação, pegando aqui a pasta e consultando.
onde eu tenho relatado todos esses focos do curso, que eu estou mostrando para vocês na apresentação, mais os questionários e gráficos que o pessoal fez. Então, o que acontece? Qual que foi o objetivo aqui no raciocínio lógico? No primeiro dia de aula, eles responderam um questionário de 10 questões sobre raciocínio lógico, o que a gente chama de pré-teste. Depois que eles fizeram o curso todo, no final, na última semana do curso, eles responderam ao mesmo questionário de raciocínio lógico, com as mesmas 10 questões, que é o chamado de pós-teste. Então, o que acontece? Comparando os resultados de pré-teste e pós-teste de um mesmo questionário, pode ser comprovado que o pessoal da sala teve avanço no raciocínio lógico. Por que teve avanço? Devido ao curso. Certo? Mais adiante, eu vou mostrar para vocês esses gráficos. Por enquanto, eu vou estar relatando os focos, o que aconteceu no nosso curso. Que um deles, o principal deles, na verdade, é esse aqui, a verificação do raciocínio lógico. Em seguida, foi bem no começo do curso também, os estudantes também responderam a um questionário de matemática baseado em jogos educativos sobre o mesmo tema, para a verificação posterior de resultados. Então, aqui aconteceu algo semelhante ao de raciocínio lógico, porém, foi no mesmo dia. Então, o que aconteceu? Eu preparei um questionário de 10 questões de matemática, de nível da 7ª série, que é o fundamental do pessoal que faz o curso. E, em seguida, depois que eles responderam essas 10 questões, eles jogaram 6 jogos de matemática por meia hora, que tinham os mesmos temas das perguntas que o pessoal respondeu. Então, eles jogaram, se divertiram lá com os jogos, lembrando que esses jogos também foram feitos em Scratch. E depois que eles jogaram os jogos, eles responderam ao mesmo questionário, com as mesmas 10 questões de matemática, que seria o pós-teste. Esse teste foi feito para quê? Para avaliar o quanto um jogo eletrônico educativo aplicado em sala de aula pode ajudar no ensino-aprendizagem desses alunos, que também teve alta, também teve melhora nesse teste, nesse processo. Eu vou mostrar para vocês adiante. Durante o curso, então o que acontece? Existe um aplicativo para celular chamado Scratcher Combo, onde através desse aplicativo o aluno pode criar um jogo que vai ficar no computador dele, e ao invés de ele controlar o jogo pelo teclado ou pelo mouse do computador, ele vai controlar pelo smartphone ou tablet. Então, perceba que o aluno aqui é o Nathanael que está jogando, o que ele fez? Ele conseguiu conectar o celular com o jogo, com a animação, e através do controle, que vai ser semelhante a um controle de videogame, ele está controlando o gatinho dele aqui na tela. Isso foi também um dos assuntos abordados no curso. E por fim, os alunos tiveram aulas livres para que pudessem desenvolver seus próprios jogos eletrônicos, podendo eles serem educativos ou não. Que foi a etapa final do curso, que durou quase um mês, para eles terem tempo livre para desenvolver esses jogos. Indo agora, pessoal, para os resultados, que é a parte mais gostosa que eu quero apresentar para vocês. Primeiro, comparativo individual de acertos sobre raciocínio lógico. Então, o que acontece? Eu tenho aqui nome do aluno, aqui na lateral, número de acertos de 0 a 10, e aqui alunos participantes. Levando em consideração que vermelho é pré-teste e azul pós-teste, ou seja, vermelho, índice de acertos antes, azul, índice de acertos depois. Ou seja, vermelho foi o primeiro questionário que eles responderam no primeiro dia de aula, e azul foi o mesmo questionário de lógica que vocês responderam no último dia. Certo? Percebam que todo mundo aqui teve avanço. Não teve nenhum com queda, porque o que vai importar é o primeiro ser mais baixo que o segundo. Certo? Então, o que acontece? Perceba que não teve nenhum aluno que ficou estagnado, ou seja,
O mesmo valor que teve no pré-teste, teve no pós-teste, não ocorreu isso. E não teve aluno que teve queda. Ou seja, ele acertou mais no começo do que depois que fez o curso. Não teve isso. Então, o que aconteceu aqui? Todos os estudantes, todos vocês que participaram, tiveram alto no raciocínio lógico. O que acontece com isso, gente? Essa pesquisa que estou desenvolvendo é um assunto que é muito discutido no mundo todo. Porque sempre os professores estão tendo que achar formas de como atrair a criançada para a sala de aula. Certo? Então, como que eu vou comprovar que isso, o Scratch, realmente funciona com vocês? Essa é uma comprovação. Certo? Então, o que acontece aqui? Perceba que eu tinha alunos que tinham um índice muito baixo e depois do curso eu consegui levar eles no nível médio, certo? Então, ó, quem está nessa faixa aqui, por exemplo, aqui, quer dizer que ele era praticamente baixo, eu consegui levar ele no nível médio. E quem já tinha um nível médio ou um pouco acima do médio, eu consegui levar mais alto ainda. Entendeu? Levando em consideração o próximo gráfico de raciocínio lógico, qual que foi o percentual de acréscimo de aceitos? Então, evolução de aceitos no pós-teste. Então, o que acontece? Comparando cada aluno com resultado inicial e resultado final, eu tive, no total de alunos formados, que foram 13, 3 alunos que tiveram acréscimo de 10% de aceitos, 5 alunos que tiveram 20% de acréscimo de aceitos, mais 3 que tiveram acréscimo de 30% e mais 2 que tiveram acréscimo de 40%. Então, o que acontece? O Scratch, comprovando agora em outro gráfico, eu posso dizer que o meu aluno, em X tempo, o nosso curso durou entre 3 e 4 meses. Então, eu posso dizer que esses meus alunos, eles podem ter uma melhora de raciocínio lógico que vão de 10% a 40%. Certo? E o próximo gráfico de raciocínio foi o de tempo de resolução que eles levaram para fazer esses testes. Então, o que acontece? O que é esse tempo de resolução? Eu tenho aqui essa faixa aqui, ó, pré-teste e aqui pós-teste. Ou seja, o primeiro dia que eles responderam e aqui o último dia. Eu considerei o aluno que respondeu mais rápido, ou seja, que me entregou primeiro a folha, certo? Com as perguntas, e o aluno que mais demorou para me entregar, que me entregou por último, certo? Então, comparando este tempo de entrega entre o primeiro e o último no pré-teste, percebam que eles demoraram muito mais para resolver essa folha de raciocínio lógico do que no pós-teste. O primeiro aluno, ó, me entregou entre 0 e 5 minutos de resolução e o que mais demorou me entregou com 10 minutos de resolução. Diferente no pré-teste que o pessoal, o primeiro que me entregou demorou de 5 a 10 e o último demorou 20 minutos para me entregar. Certo? Então isso contribuiu não só na melhora do raciocínio lógico, como na questão de tempo, agilidade para resolver essas questões. Indo agora para gráficos de matemática, que foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, de aplicar o jogo educativo e eles responderem novamente esse questionário. Nesse gráfico, eu tenho mais alunos aqui, eu tenho 19, porque o curso, pessoal, ele começou com 20 alunos, 20 vagas. E, infelizmente, não são todos que continuam, foram vocês que continuaram, encerrou a empresa. Como isso daqui eu fiz bem no começo do curso, e só esse gráfico eu consegui 19 alunos, por isso eu consegui praticamente a minha meta aqui nesse gráfico. Então, o que acontece? É a mesma situação do gráfico de lógica. Vermelho é pré-teste e azul pós-teste, ou seja, vermelho o primeiro questionário, azul o segundo questionário. E aqui na lateral, número de aceitos que eles possuíram. Então, aqui observem que nesse gráfico, o máximo que teve aqui foi estagnação. Estagnação, o que é? O aluno que teve o número de aceitos no começo teve o mesmo
no pós-teste, e mesmo no final. Nesse caso aqui, eu só tive 2 alunos com esse índice aqui, ó, certo? Os demais, o que acontece? Não houve nenhuma queda, só houve crescimento. Ou seja, estou comprovando aqui que vocês, quando responderam o primeiro questionário e depois jogaram os jogos que tinham o mesmo tema do questionário, conseguiram responder melhor o questionário depois na segunda vez. Certo? Então, observem que todos aqui, ó, ficaram com um nível bem mais alto, levando em consideração o que vai acontecer no gráfico de raciocínio lógico também. O aluno que era muito baixo, eu consegui levar no nível médio, e o aluno que já estava em nível médio, eu consegui levar ele em nível alto, diante do gráfico. Indo para o percentual de acertos em jogos de matemática. Eu tenho aqui, então eu tive 2 alunos com 0% de acréscimo, ou seja, ficou estagnado, não teve melhora. Em compensação, eu tive 5 alunos que tiveram 10% de acréscimo de acertos. Em seguida, mais 5 com 20% de acréscimo. Em seguida, mais 2 com 30% de acertos. Depois, mais 3 com 40% de acertos. E o último foi um aluno com acréscimo de 50% de acertos. Então, o que acontece? Eu posso comprovar aqui que uma metodologia onde eu vou ensinar o meu aluno conceitos de matemática, como regra de 3, divisores, que foi o que tinha no questionário do pessoal, eu poderia aplicar esse conteúdo em jogos onde o meu nível de acertos dos alunos pode variar de 0% até 50%. E no último gráfico sobre matemática também temos tempo de resolução, que no pós-teste também foi bem menor com relação ao pré-teste. Observem que no pré-teste, o aluno que me entregou mais rápido foi em 10 minutos e o que me entregou por último foi em 25 minutos de resolução, tempo para resolver o questionário. Em compensação, pós-teste, eles foram muito mais rápidos, diante de ter... Chique não ainda fez nada? Na verdade, eu terminei o jogo. Eu deixei a tela cheia o seu? Então, pessoal, esse joguinho que o Igor desenvolveu, ele é um jogo educativo voltado para matemática, onde pode rodar ele. Onde o objetivo do jogo, o que é? Ele vai ter o foguetinho aqui, a nave, que vai dar as instruções do jogo. E conforme os meteoros caem, ele tem que acertar a multiplicação para que a nave atire e destrua o meteoro que está caindo. Então, o que acontece? O aluno ele só vai ganhar o jogo se ele acertar a conta, resultado da multiplicação, fazendo a nave atirar. Caso contrário, se errar, o meteoro vai cair na nave e vai destruir a nave. Se ganhou, ele mostra a mensagem que o usuário ganhou. Então, esse seria um jogo voltado para matemática. Tem uma chance de perder dinheiro. Que é sério? Não, esse quer mostrar o que? Outro sentido. Tá, então não tem que fazer um pouco mais. Assim, a proposta do curso era que cada aluno criasse no mínimo 2 jogos. Era um de tema livre e um de tema educativo. Porém, não deu tão certo essa parte. Então, o que aconteceu? Alguns alunos chegaram a desenvolver 2 jogos, outros ficaram em apenas 1. Porém, a grande parte dos jogos foi de tema educativo. Saíram poucos jogos de tema livre. Esse outro jogo do Igor, pode começar, Igor. Ele é um jogo de tema livre, onde o objetivo do jogo é, a partir do mouse, que vai virar uma mira, que é essa arminha aqui, é atirar nos diabinhos que aparecem aqui na tela, não podendo acertar os cavalheiros que aparecem no jogo, apenas os diabinhos. Então, ó, ele vai clicar para atirar nos monstros. Lembrando que o usuário tem que atingir certo nível de pontuação, por exemplo, 100 pontos, 500 pontos, para ganhar o jogo. No caso, aí, o objetivo seria apenas acertar os diabinhos. Acho melhor parar aqui, senão vai ter
Certo? Então esses daqui foram os jogos do Igor, né, Igor? Agora na série. Então esse joguinho delas, o que foi o objetivo? Teriam vários alunos, onde esses alunos podem começar, gente, podem começar a jogar. Onde esses alunos, eles tinham que entrar para a sala de aula para fazer uma prova de matemática. Porém, eles só poderiam sair para o recreio se eles acertarem todas as contas de matemática que aparecerem no jogo. Então o que acontece? Ela vai entrar confirmando que sim, que ela quer jogar. Os alunos vão entrar para a sala de aula e a professora pergunta primeiro o nome para daí começar o jogo. Então aí aparece a continha na lousa e o usuário tem que digitar qual é o valor. Vai esperar aparecer a caixa de entrada e o usuário digita. Aí se ele dá certo, ele mostra o número certo e dá um correto na frente. Caso contrário, ele vai dar um xizinho, lembrando sempre que ele vai pontuar aqui em cima. Eu tenho dois marcadores, o marcador de acertos e o marcador de erros. Então os alunos aqui só poderiam sair se o número de acertos foi maior que o de erros. Nossa, decorou já as contas. Decorou já. Aí, ó. Aí, no caso, ela ganhou o jogo porque ele mostrou a mensagem aqui, porque ela teve mais acertos do que erros. Então, os alunos estariam liderados para o recreio. Esse daqui seria o jogo matemático da Ana e da Mariceia. Certo? Vocês não fizeram mais nenhum, né? Era isso, pode começar a jogar. Vou lá? Não, fica de pertinho, meu bem. Mas não dá pra escolher daqui um gosto, não, vermelho? Não, vai desandar tudo, né? Vermelha, né? Nunca mais. Então acontece esse joguinho, pessoal, é um joguinho educativo também, chamado Jogo do Trânsito. Onde o objetivo dele o que é? Ele vai responder, o usuário vai responder perguntas variadas de raciocínio lógico para poder liberar o bonequinho para ele poder atravessar a rua. Então o objetivo o que é? Primeiro, responder a todas as questões para liberar o bonequinho. Quando o bonequinho é liberado, ele pode andar com o bonequinho através das setas do teclado. E ele só vai ganhar o jogo se ele conseguir chegar do outro lado sem que nenhum carro atinja ele. Então se ele bater em algum carro, por mais que ele tenha acertado as questões, ele perde. Então além de acertar as questões, ele tem que tentar atravessar para o outro lado da rua. Ai, perdeu. Carrinho bateu. Vem aqui. Vai lá, tentando achar o seu. Aqui achei. Eu sei que não, meu drive. Devia ter apagado. Não. Pode ampliar em carteira primeiro. Começa aí. Então esse daí foi um jogo de tema livre que ele desenvolveu, que ele simulou como se fosse uma pista de boliche. Então o que é o objetivo do jogo? Ele só tem a possibilidade de clicar 3 vezes na bolinha, porque como vocês sabem, o jogo de boliche é só 3 vezes que você pode lançar a bola. E quando você clica na bola, ela vai para direções variadas. Não é você que define a direção. A bolinha te sorteia uma direção e vai. Aí o que acontece? Se ele atirar a bolinha e acertar todos os pinos, ele deu strike, ele ganhou o jogo. Caso contrário, ele só vai dar o número de pinos que o usuário acertou. E aqui no caso dele foi 9 pinos. Esse daqui seria o joguinho de tema livre de início. O primeiro foi do Terra Doce, onde os 2 jogos que ela criaram foi de tema livre. Ou melhor, esse foi de tema livre. O que acontece? Nesse joguinho, primeiro ele conta uma historinha, ele dá uma introdução, onde o objetivo é fazer o cavalinho com a menininha
chegar a capturar a receita. Então ela vai capturar as moedas, pular as árvores e chegar a pegar a receita. Isso, a moedinha ela pega, ela tem que pular da árvore. Se ela bater na árvore, ela perde. E sempre apertando espaço para poder pular o cavalinho. Para quem usou o Scratch, os alunos sabem que essas imagens foi ela que montou, porque não tem essas imagens no Scratch. Então aí ela ganhou o jogo porque ela pegou todas as moedinhas e chegou no final e pegou a receita. Certo? Esse seria o jogo Terra Doce do Laís. Aí o outro jogo que a Laís fez é um jogo educativo também voltado para a matemática, que é o Cocó Resolve. Pode jogar, Laís. Onde o objetivo do Cocó Resolve, o que é? Tem como se fosse um galinho que vai correr aqui na pista. Pode iniciar o jogo, Laís. E esse galinho vai correr na pista e o objetivo é você fazer com que ele não vá para a panela. Ele não pode ser devorado. Então o que acontece? Vai aparecer um passarinho e ele vai perguntar várias somas para a pessoa. Então, se ela acertar qual que é a diferença de valor da soma, ela ganha um número em acerto. Caso contrário, ela ganha um número em erro. E assim, continua o jogo até terminar todas as perguntas de adição. Lembrando também, o pessoal que fez isso daqui não tem essas imagens no Scratch, né? Quantas perguntas vai ter o joguinho? Ele vai repetindo? São 20? Ah, tá. É bastante. Mas daí se você quiser parar, porque é bastante questão, né? Então daí esse foi o joguinho da Laís, onde a Laís também fez 2 jogos, né? O Vinícius fez, que foi voltado para raciocínio lógico também. Então o que acontece? Você tem uma bolinha que está num labirinto e você tem que responder várias perguntas de variedade, de raciocínio lógico, para a bolinha chegar, pegar a chave e ela ir sozinha para o cadeado, para ela poder abrir o cadeado. Lembrando que o joguinho tem 2 fases, então ele vai fazer esse processo por 2 fases para daí ganhar o jogo por completo. Então ele vai responder a outra. Lembrando que aqui do lado ele marca o mais como sendo aceitos e o menos como sendo erros. Aí ele chega no cadeado e ele vai para a segunda fase. Já esqueceu já? Não, esqueceu. E geralmente quem faz o jogo responde rápido, né? Pra testar o jogo. Porque já sabe. Aí mais 2 perguntas pra ele pegar a chave e ir pro cadeado. Ele pega a chave e ele vai sozinho pro cadeado. Demora aí um pouquinho. Daí ele informa que o usuário conseguiu ganhar o jogo, certo? Aí o próximo jogo que o Vinícius fez foi o da Pega Maçã. Lembrando que esse joguinho também ele usou as imagens já foram da internet, né? Então ele fez algumas edições, alguns recortes de imagem da internet. E o objetivo é esse que é. Vai ter a princesa e a princesa cuida de um ursinho. Então ela precisa capturar na floresta 13 maçãs para alimentar esse ursinho. Só que as maçãs elas vão caindo daqui de cima, a hora que ele falar que quer jogar.
E conforme a maçã cai, a princesa tem que estar embaixo da maçã para capturar ela, senão ela perde o ponto. Ali ele perdeu. Então pegou uma, duas, e assim por diante até ele conseguir pegar todas. Lembrando que a movimentação da princesa é sempre para direita e esquerda, para 7 super quadro. Acabou. Então perceba que ele não conseguiu pegar todas as maçãs, porque ele pontuou algumas na parte superior, certo? Então esses foram os 2 joguinhos que o Vinícius fez. Quer tentar mais uma vez, Felipe? Tenta chegar no buraco. Então o que acontece? Ele vai ter que movimentar a nave para chegar no buraquinho sem que nenhum meteoro atinja a nave dele. Nossa, tá ruim, Felipe! Quer mais uma vez ou quer ir pro próximo jogo? É a pressão, vai, então, muita gente olhando. Cara, deixa eu tentar uma vez. Deixa eu tentar uma vez. Olá, chegou o buraco negro. Então o buraco negro está ali embaixo. Tentar chegar ali. Ah, não. Eu tô errado aqui. É difícil isso daqui. Aê, aleluia. Graças a Deus. Lá vai voltar a maçã. E vai pensar. Ah, não. Ele tem que voltar outra aí. Desce. O cavaleiro ele se aproxima aqui do mago e ele fala pro cavaleiro que ele tem que estudar história, fazer uma prova. E o mago fala assim pra ele: ah, mas você pode estudar com o meu dragão. Então acontece, o mago some e o dragão começa a fazer perguntas de história para o cavaleiro estar respondendo, que no caso é você. Então ele fala que vai começar o jogo. Ele pergunta primeiro: quem descobriu o Brasil? Então tem que escrever certinho, com acento, tudo, senão o programa vai considerar errado. Letra maiúscula, nome de pessoa. Não. Aqui também, meu bem. Vê. Dentro, se tiver. Então, porque você não respondeu certo. Você tem que responder com. Pode ser nome de pessoa com letra maiúscula, acento. Lembrando que cada acerto ou erro, ele pontua aqui nas laterais. E no caso dele, que ele errou, ele mostrou o xizinho piscando aqui na lateral. Aí, ele acertou a prova. Lembrando que o joguinho é formado por 5 perguntas apenas. Vocês fizeram o joguinho. É top! O senhor feudal. Lembra? Senhor feudal. Senhor feudal. Senhor, escreve certinho. Senhor feudal. Viu como ainda está estudando? Você escreveu certo. Aí o próximo aí. Bárbara. Lembrando que o joguinho ele é voltado para conhecimento de ensino fundamental. Só que se você não lembra muito bem o começo da pergunta, você acaba errando mesmo. Isso é natural. Tem alguns conceitos que às vezes a gente não lembra mesmo, né? Cientistas? Não, quase. Que pensa.
O que pensa? Como que é o nome? Não, Pensadores. É quase isso, tem um nome. Tem um nome certo, meu bem. Filósofo. Ah, pra mim era... Não, pensadores não. Filósofo. Parabéns, você é ótimo história. Isso, ó. Daí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele teve 3 acertos e 2 erros. Aí o cavaleiro falou, ah, que bom, agora eu posso fazer minha prova de história e sai da tela. Aí eu joguei esse seria isso. Acabou os jogos, aleluia.